Você já foi julgada por amar? Já sentiu aquele frio na barriga que só o amor verdadeiro causa, mas, ao mesmo tempo, aquele medo paralisante do julgamento, da rejeição, da vergonha? Pois é, eu vivi isso. E não foi fácil. Mas se tem uma coisa que aprendi, é que o amor verdadeiro não olha para a idade. Ele enxerga a alma. E a dele encontrou a minha quando eu já achava que ninguém mais me veria assim, com brilho nos olhos. Meu nome é Clara, tenho 40 anos, e hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. Vou lhe contar tudo neste relato. Aos 40, com 2 filhos criados e uma vida que parecia já ter se acomodado, eu me sentia invisível. Não que me faltasse amor pelos meus, eu sempre fui aquela que cuidava, que corria, que alimentava. E ouvia. Mas me faltava algo, me faltava ser vista como mulher. Me faltava aquele carinho na nuca, aquele beijo roubado, aquela mão firme segurando a minha. Depois que me separei do pai dos meus filhos, jurei para mim mesma que não voltaria a me apaixonar. Foram anos de um casamento morno, onde fui diminuída, ignorada, no fim, traída. Passei noites chorando no banheiro, para que meus filhos não ouvissem meus soluços. Mas eu segui. Com a cabeça erguida, mesmo quando o coração estava no chão. Fui trabalhar como secretária numa clínica de fisioterapia. Era um emprego simples, mas digno, e me dava o sustento que eu precisava para tocar a vida. Foi lá que eu o vi pela primeira vez. Ele entrou com aquele sorriso largo, uma mochila nas costas e os olhos mais doces que eu já tinha visto. Moreno, alto, com a barba por fazer e um jeito leve de quem ainda não conhecia as dores do mundo. Eu devia estar com a cara mais amassada da semana, descabelada e cansada. Mas ele sorriu para mim. E aquele sorriso mexeu comigo. Eu nem sabia o nome dele ainda, mas o coração já deu aquele tropeço. Clara, se enxerga, pensei. Esse menino tem idade para ser seu filho. Senti o rosto corar na mesma hora. Me escondi atrás do computador e segui meu dia como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Dentro de mim, alguma coisa acordou. Alguma coisa que eu nem sabia que ainda existia. Ele se chamava Henrique. Era estudante de fisioterapia e fazia estágio na clínica. Tinha 25 anos. 25. Quando ele nasceu, eu já estava aprendendo a tabuada. Era ridículo só de pensar. Mas sabe quando o universo parece pregar uma peça? Enrique me narrava. Ele puxava a conversa. Me elogiava. Me fazia rir. No início, eu me afastava. Respostas curtas, sorrisos contidos. Mas ele não desistia. E era tão natural, tão verdadeiro, que aos poucos, meu coração foi perdendo a armadura. Teve um dia, então, que marcou minha alma. Era fim de expediente. Todos já tinham ido embora, e eu estava ali, terminando uns relatórios. Ele entrou na sala com 2 copos de café e disse: Dona Clara, a senhora devia sorrir mais. Seu sorriso é mais bonito que muita paisagem por aí. Eu ri, desconcertada. Fiquei vermelha. Senti o coração pular como uma adolescente. E pela primeira vez em muitos anos, eu me senti viva. Mas junto com a emoção veio o medo. O medo do que as pessoas diriam. O medo do julgamento. O medo dos meus próprios filhos acharem que eu estava ficando louca. Naquela noite, fui para casa confusa. Me olhei no espelho demoradamente. 20 anos a mais que ele. Estrias, marcas do tempo, olheiras. Mas também havia força, coragem, história. E uma mulher inteira que só queria ser amada de verdade. Na semana seguinte, Henrique passou a almoçar comigo, a dividir confidências, a elogiar minha comida que eu levava de casa. Aos poucos, nossa amizade ganhou cumplicidade. E a cumplicidade virou cuidado. E então, numa tarde chuvosa, sob o barulho do trovão, ele segurou minha mão. Olhou nos meus olhos e disse: Clara, eu gosto de você. De verdade. Não como a senhora que me atende na recepção. Eu gosto de você, mulher. Meu coração parou. Era isso. A vida me tirou tantas coisas. Mas naquele momento, ela me devolvia o amor. Mas como viver esse amor? Como encarar tudo o que viria? Eu tinha medo. Mas também sentia, no fundo, que algo lindo estava começando. E essa é só a primeira parte da minha história. Se você estiver disposta a ouvir com o coração, continue comigo. No próximo bloco, eu te conto como foi que esse amor floresceu, e os obstáculos que quase me fizeram desistir. Sabe aquele momento em que a vida te põe contra a parede e diz: decide. Agora. Pois foi assim que me senti. Eu estava diante de uma escolha que poderia mudar o rumo da minha vida inteira. De um lado, meu filho, minha família, o que os outros diriam. Do outro, Henrique, aquele amor que chegou sem aviso, me fazendo sentir viva de novo. Naquela noite, depois da discussão com meu filho, eu me tranquei no quarto. Apaguei todas as luzes, deitei e chorei. Mas não era um choro desesperado, era um choro calado, sentido,
como se minha alma estivesse dizendo: você não merece mais viver em função do medo. Pela manhã, fui fazer café e encontrei meu filho ainda com a cara fechada. Sentamos um de frente pro outro na mesa da cozinha. Silêncio. Apenas o som do ventilador girando e o cheiro do café recém-passado. Então falei, com calma: filho, eu te criei com muito amor. Abri mão de muita coisa por você e sua irmã. Eu nunca trouxe homem nenhum pra dentro de casa, nunca saí por aí me esquecendo da responsabilidade de ser mãe. Mas agora chegou a minha vez. Eu não tô pedindo sua permissão pra ser feliz. Eu só queria seu respeito. Ele me olhou, com lágrimas nos olhos. E disse: você acha que eu não vejo o quanto sofreu? Eu só tenho medo que esse cara esteja brincando com você, mãe. Ele não está. E mesmo que estivesse, filho, eu aprendi a me defender. Eu só quero tentar. Eu só quero viver. Ele não disse mais nada. Levantou e saiu. E eu entendi, ele precisava de tempo. Assim como eu precisei para me aceitar nesse amor. Os dias passaram, e cada encontro com Henrique era um bálsamo. Ele era gentil, paciente, cheio de cuidado. A gente não vivia de luxos, saíamos para caminhar, dividíamos um pastel na feira. Tomávamos café na varanda da minha casa. Mas cada momento era cheio de verdade. Uma tarde, choveu forte. A energia caiu, e ele chegou todo encharcado, trazendo pão de queijo e uma garrafa térmica com café. Achei que você ia precisar disso. Ficamos ali, à luz de velas, conversando por horas. Ele contou da infância simples, dos medos, dos sonhos. Me falou que queria abrir sua própria clínica um dia. E me olhou nos olhos com uma sinceridade que me desarmou. Clara, eu não quero só namorar você. Eu quero construir com você. Mesmo com as diferenças, com os olhares tortos, eu acredito na gente. Foi nesse dia que eu entendi, não. Era só paixão. Era amor. E era recíproco. Começamos a nos ver com mais frequência. Ele me apresentava como sua namorada. No início, os olhares vinham. Algumas pessoas cochichavam. Mas ele nem ligava. Me segurava pela mão com firmeza. E aquilo me dava uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Um dia, fomos ao mercado. Uma mulher do bairro, conhecida por falar da vida alheia, me parou no corredor dos enlatados. Clara, você tá com esse menino? É teu filho? E eu respirei fundo, sorri com leveza e respondi: não. Ele é meu amor. E me faz muito feliz, obrigada por perguntar. Ela arregalou os olhos e se afastou, como se tivesse visto um fantasma. Mas eu estava ali, em paz. Pela primeira vez, não me importei com o que pensavam. Só que nem tudo seriam flores. Naquela mesma semana, recebi uma ligação da escola onde minha filha trabalhava. Ela tinha passado mal, desmaiado em sala. Corri para lá. Henrique foi comigo. Ficamos no hospital a noite inteira, até que ela se estabilizou. Descobriu-se um quadro de ansiedade severa. Ela chorava muito, dizia que não aguentava mais o falatório das colegas, que estava sendo motivo de piada por causa do meu namoro. E aquilo me partiu. Voltei para casa destruída. Me olhei no espelho. E vi minha filha sofrendo. E me perguntei, será que estou sendo egoísta? Será que, por me permitir ser feliz, estou ferindo quem mais amo? Passei a noite acordada. Henrique, sempre respeitoso, me ligou, mas eu pedi um tempo. Queria pensar. Foram dias de silêncio entre nós. Até que ele apareceu na minha casa com um buquê de girassóis e uma cartinha escrita à mão. Nela, dizia: Clara, se amar você for um erro, que Deus me perdoe. Mas esse erro me deu sentido. Eu não quero te prender, nem te atrapalhar. Só quero te lembrar que amor, de verdade, não pesa. Ele liberta. Chorei. Chorei muito. Porque era isso. Pela primeira vez na vida, alguém me amava com leveza. Sem cobranças, sem medo. Com entrega. Naquela noite, liguei para ele: Henrique, vem aqui em casa. Eu não quero mais me esconder. Eu quero viver isso com você. E ele veio. E quando ele chegou, minha filha estava na sala. Ele se aproximou, pegou nas mãos dela e disse: me perdoa se te causei dor. Eu nunca quis isso. Mas saiba que sua mãe é a mulher mais incrível que eu já conheci. E eu amo ela. De verdade. Minha filha chorou. E me abraçou. Pela primeira vez, sem palavras, ela me aceitou. Aquela noite em que minha filha me abraçou e aceitou meu amor por Henrique ficou marcada no meu coração como um renascimento. Era como se, depois de tanto tempo caminhando sobre cacos, eu finalmente estivesse pisando em solo firme. Ainda havia desafios, sim. Mas eu não estava mais sozinha. E, mais importante, eu não me escondia mais de mim mesma. Henrique começou a frequentar minha casa com mais liberdade. Aos poucos, ganhou o coração dos meus filhos. Ele tinha um jeito doce, respeitoso, nunca forçava nada, nunca se impunha. Ele conquistava no detalhe, ajudando a arrumar a mesa, lavando a louça depois do jantar,
perguntando como foi o dia de cada um. Ele se importava. E isso é tão raro. Eu lembro de um domingo à tarde, estávamos todos na cozinha preparando um bolo. Meus filhos rindo, Henrique colocando o dedo na massa e fazendo bagunça como se fosse um garoto da casa. E eu, olhando aquela cena, me emocionei. Não porque era perfeita, mas porque era real. Simples. Quaint. Humano. E foi ali que percebi o quanto eu tinha me privado de viver momentos assim por medo. Medo de julgamentos, medo de errar, medo de ser velha demais para recomeçar. Mas eu estava recomeçando. E cada pedacinho dessa nova vida tinha gosto de vitória. O bairro ainda falava. Sempre tem quem fale. Clara tá doida. Isso não vai durar. Ela tá se iludindo com esse novinho. Eu ouvia, sim. Mas aprendi a não deixar entrar. Quem não paga nossas contas, não tem direito de pesar nosso coração. Um dia, saí com Henrique para jantar num restaurante pequeno da cidade. Era nosso primeiro jantar fora como casal. Eu estava nervosa. Coloquei um vestido vinho que estava guardado há anos. Soltei o cabelo, passei um batonzinho. Quando ele me viu, ficou parado na porta. Você tá maravilhosa. Senti o rosto esquentar, o coração disparar. Aquela frase dita por ele tinha um poder de me resgatar de tudo que o tempo tentou esconder em mim. No restaurante, as pessoas olharam. Algumas com espanto, outras com deboche disfarçado. Mas Henrique segurou minha mão por baixo da mesa, e eu sorri. Naquele momento, eu sabia, o amor nos dá coragem de enfrentar o mundo inteiro, quando é verdadeiro. Depois do jantar, andamos pela praça de mãos dadas. Os pés tocando as folhas secas no chão, o céu estrelado, a brisa suave. Ele me encostou numa árvore, olhou bem dentro dos meus olhos e disse: Você sabe o que eu mais amo em você, Clara? O quê? Perguntei, sentindo o coração na garganta. Que você é inteira. Mesmo tendo sido quebrada tantas vezes, você se refez. E agora, me deixa fazer parte dessa reconstrução. Abracei ele com tanta força que senti minha alma vibrar. Era isso. Eu não era uma mulher que precisava ser salva. Eu era uma mulher que já tinha se salvado, mas agora escolhia dividir o caminho com alguém que me via por completo. Mas como toda história real, a vida ainda tinha provações para mim. Recebi uma proposta de promoção no trabalho. Um cargo administrativo que exigiria mais tempo, mais responsabilidade e mudança de cidade. A clínica abriria uma nova unidade no interior, e precisavam de alguém com experiência e confiança. Meu nome foi indicado pela supervisora. Era uma chance de crescer, de provar meu valor profissional. Mas isso significava sair da cidade. Significava deixar Henrique, ou levá-lo comigo. Significava mudar tudo. Passei dias em silêncio, ponderando, rezando. Me ajoelhei ao lado da cama, pedi direção a Deus. Eu queria tanto ser reconhecida profissionalmente, mas também não queria abrir mão do que estava construindo com ele. Henrique, percebendo meu distanciamento, me chamou para conversar. Sentamos no mesmo banco da praça onde nos beijamos pela primeira vez. O mesmo céu estrelado, a mesma brisa. Você quer ir? Ele perguntou. Quero. Mas tenho medo de perder você. Ele pegou minha mão. Clara, se for o seu caminho, eu quero caminhar junto. Eu não te amo pela comodidade. Eu te amo pela coragem que você tem de crescer. Vamos juntos, se for para ser. Fiquei em silêncio, emocionada. E ali, pela segunda vez, escolhi viver. Decidimos aceitar a proposta. Planejamos a mudança. Henrique conseguiria estágio na nova clínica da cidade, e eu assumiria o cargo com o apoio de toda a equipe. Os dias seguintes foram de empacotar sonhos, de despedidas, de expectativas. Mas, acima de tudo, de esperança. O caminhão de mudança chegou numa manhã clara, com cheiro de recomeço. E, ao meu lado, de mãos dadas, estava o homem que, contra todas as apostas, escolheu amar uma mulher de 40 anos, com história, com cicatrizes, com filhos, mas com um coração inteiro para oferecer. O cheiro de mudança era uma mistura de papelão, café e expectativa. Naquele dia, enquanto fechávamos as últimas caixas, eu olhava para cada canto daquela casa como se me despedisse de partes de mim mesma. Era mais do que uma mudança de endereço, era uma transformação de vida. E, no meio de tudo, ele estava lá. Enrique. Sempre com aquele sorriso calmo, me ajudando a dobrar as roupas, colando etiquetas nas caixas, embalando minha louça com cuidado de quem sabe que ali dentro há memórias. Na estrada. Enquanto o carro deslizava pelas curvas da rodovia, meus pensamentos dançavam entre o passado e o futuro. Ele dirigia, uma mão no volante e a outra segurando a minha. Colocou uma playlist cheia de músicas antigas, e quando começou a tocar Velha Infância, dos Tribalistas, ele cantou baixinho no meu ouvido: Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Fechei os olhos. Sorri. Era tão simples.
E tão bonito. Chegamos na nova cidade num fim de tarde dourado. Uma cidade menor, com ar de interior e janelas com cortinas coloridas. As pessoas na calçada sorriam, os vizinhos se cumprimentavam. Senti como se tivesse voltado à infância. Era um lugar que, sem saber, já me recebia com braços abertos. Nosso novo lar era modesto, mas aconchegante. Um pequeno sobrado de paredes claras e janelas amplas. Ali, começaríamos outra fase da nossa história. Meu primeiro dia no novo trabalho foi intenso. Fui bem recebida, mas como sempre acontece, notei os olhares curiosos quando falei do meu companheiro. Uma das secretárias, durante o almoço, comentou: "Você falou que seu namorado vai fazer estágio aqui também?" Que legal. Ele trabalha com fisioterapia? Sim, respondi, sorrindo. E onde ele estudou? Por que você parece tão madura? E ele é da sua idade? Eu ri. Um riso tranquilo, que já não escondia nada. Não. Ele é mais novo. Bem mais novo. Mas isso nunca foi problema pra gente. A moça ficou sem graça, e eu continuei comendo, sem deixar o incômodo me tocar. Aprendi, com o tempo, que a maturidade não está na idade dos outros, está na paz que a gente carrega por dentro. Henrique também começou o estágio logo depois. E, como sempre, encantava a todos com seu jeito respeitoso e seu sorriso fácil. Em pouco tempo, virou querido entre os pacientes e a equipe. Quando me vi, éramos conhecidos como o casal do andar de cima. E apesar de ainda haver quem cochichasse, a maioria nos acolheu com carinho. Nossa rotina era simples, mas cheia de afeto. Fazíamos o café da manhã juntos, dividíamos o almoço com piadas bobas, caminhávamos de mãos dadas até a padaria. E à noite, sentávamos na varanda, conversando sobre os sonhos e os medos. Mas uma noite, ele chegou em casa mais calado. Largou a mochila no sofá, me deu um beijo na testa e disse que ia tomar um banho. Esperei ele voltar e perguntei o que tinha acontecido. Nada demais, só um comentário bobo no estágio. Que tipo de comentário? Um dos fisioterapeutas novos disse que eu devia estar com você por interesse. Que é impossível um cara da minha idade amar uma mulher com filhos crescidos. Que isso é carência, não amor. Fiquei gelada. Senti o sangue ferver, mas ele me interrompeu com doçura. Clara, eu não ligo pro que ele disse. Mas eu vi nos seus olhos que isso te dói. Eu sei que ainda tem dias que você duvida. Se merece tudo isso. Silêncio, você merece, Clara. E não porque eu estou aqui, mas porque você é incrível. Você é forte, doce, verdadeira. Não é todo dia que a gente encontra um amor assim. E eu encontrei em você. Chorei. Chorei como uma menina que, depois de tanto apanhar da vida, finalmente é abraçada. Naquela noite, fizemos amor como se o mundo tivesse parado. Sem pressa. Sem medo. Sem nenhuma necessidade de provar nada pra ninguém. Só nós dois, inteiros, de alma e corpo entrelaçados. No dia seguinte, decidi plantar flores na frente da nossa casa. Henrique riu quando me viu ajoelhada, com as mãos cheias de terra, e você disse que não tinha mais idade para plantar nada novo. Plantar amor nunca tem idade, Henrique. E ali, entre margaridas e lavandas, eu entendia que o amor que estamos vivendo não é feito para caber no padrão de ninguém. Ele é nosso. Ele é real. Ele é simples. E é esse amor que me dá força para continuar, mesmo quando o mundo tenta me dizer que não posso. Porque agora eu sei, eu posso. Sim, eu posso tudo. Até ser amada como nunca fui, por alguém que chegou quando eu já nem acreditava mais. Na vida, a gente aprende que felicidade não é a ausência de problemas, é a presença de alguém que caminha com você mesmo quando tudo fica difícil. E com Henrique foi exatamente isso. Depois de algumas semanas na nova cidade, nos adaptamos. Bem, as rotinas foram se encaixando, as pessoas nos conhecendo, os dias passando. Mas a vida, como sempre, resolveu me testar de novo. Tudo começou com uma dor estranha no abdômen. Uma fisgada leve no início, mas que foi ficando mais frequente. Primeiro, ignorei. Depois, comecei a sentir cansaço fora do normal. Enrique insistiu para que eu fosse ao médico, mas eu adiei. Deve ser o estresse da mudança, eu dizia. Até o dia em que quase desmaiei no corredor da clínica. Fui levada ao hospital. Henrique, pálido, me segurava pela mão o tempo todo. Eu, ainda tentando minimizar, dizia que não era nada. Mas ele sabia. O médico solicitou exames e pediu que eu ficasse em observação. Passei a noite no hospital. Enrique dormiu numa poltrona dura ao meu lado, com a cabeça encostada na minha cama e a mão segurando a minha como se quisesse me manter ali, viva. Na manhã seguinte, o diagnóstico, um mioma grande, que estava pressionando meus órgãos. Não era grave, mas exigia cirurgia. Na hora, senti o chão abrir sob meus pés. Meu primeiro pensamento foi: como vou enfrentar isso de novo? Sim, de novo.
Eu já havia passado por uma cirurgia parecida aos 30 e poucos anos, e aquilo havia deixado marcas físicas e emocionais. Henrique ouviu tudo calado. Depois, quando saímos da sala do médico, ele me abraçou com tanta força que eu quase desabei. Você não vai passar por isso sozinha. Eu estou aqui. Vou estar em cada dia, em cada dor, em cada recuperação. Eu tentei recuar. Tentei dizer que ele não precisava se prender a mim, que aquilo podia atrapalhar os estudos dele, a carreira. Mas ele, mais uma vez, me desarmou com a firmeza do amor. Clara, você me escolheu. E eu escolhi você. Isso inclui suas batalhas. Não me afasta, me aproxima. Marcamos a cirurgia. Henrique fez questão de cuidar de tudo. Acompanhou cada detalhe, organizou os papéis do plano, avisou minha supervisora, preparou a casa para minha volta. E, durante os dias de internação, ele foi meu porto. Estava lá ao acordar e ao dormir. Levava minhas comidas preferidas, lia poesias para mim, fazia piadas bobas só para me ver sorrir. A cirurgia foi um sucesso, mas o pós-operatório foi difícil. Dores, cansaço, limitações. Às vezes, eu me sentia um peso. Chorava sozinha, no silêncio da madrugada, com medo de que ele, jovem, se cansasse da minha fragilidade. Mas ele parecia me amar ainda mais. Um dia, me pegou chorando. Sentei na cama, escondi o rosto, e ele se ajoelhou diante de mim. Clara, o que houve? Eu tô com medo, Henrique. Medo de você olhar para mim e ver uma mulher velha, com cicatrizes, com dores, com fraquezas. Ele levantou meu queixo, olhou dentro dos meus olhos e disse: eu vejo a mulher mais forte que já conheci. Eu vejo beleza até nas suas cicatrizes. Porque elas contam sua história. E é essa história que me faz te amar mais a cada dia. Chorei no colo dele como uma menina. Mas pela primeira vez, não era choro de dor. Era de alívio. De gratidão. Naqueles dias de recuperação, aprendi o que é ser cuidada com amor. Ele lavava meu cabelo, preparava meu mingau, ajeitava os travesseiros ao meu redor como se estivesse protegendo um tesouro. Me olhava com olhos de quem enxerga a alma. Certa tarde, do sofá, vi ele na cozinha, preparando um chá. A luz do sol batia no rosto dele e eu pensei: Deus, eu não sabia que era possível viver isso depois dos 40. Depois de tanta dor, de tanta dúvida, de tantos nãos. Eu estava vivendo um sim. Um sim de amor. Um sim de cuidado. Um sim de recomeço. Quando voltei a trabalhar, semanas depois, fui recebida com abraços e carinho pela equipe. Henrique já tinha deixado tudo organizado, me substituindo com competência. E os colegas da clínica já não viam mais o absurdo do nosso amor, viam parceria. Viagem. Verdade. Minha filha me ligava todos os dias. Dizia que admirava minha coragem. E meu filho, que antes havia sido tão duro, me mandou uma mensagem simples, mas que me fez chorar de emoção. Mãe, agora eu entendo. O que vocês têm é raro. Me perdoa por não ter enxergado antes. Foi ali que percebi, não era mais só sobre mim e Henrique. Nosso amor estava curando coisas antigas, reconstruindo laços, gerando esperança em quem estava à nossa volta. Mesmo depois de tudo, mesmo com as cicatrizes, mesmo com os dias difíceis, eu sabia, essa história de amor ainda tinha muito para florescer. O tempo passou. A cicatriz da cirurgia foi ficando mais clara, o corpo foi se recuperando aos poucos, mas o que mais surpreendia era o quanto meu coração estava diferente. Mais leve. Mais confiante. Eu olhava no espelho e via uma mulher que, mesmo com todas as marcas do tempo, parecia mais viva do que nunca. Henrique continuava sendo meu parceiro em tudo. Mais do que isso, ele era meu chão, minha paz. Aquele tipo de presença que não precisa fazer alarde, porque o simples fato de existir já acalma. Numa sexta-feira, voltando do trabalho, encontrei a casa toda iluminada com velas. A mesa posta, uma música suave tocando ao fundo. No início, achei que era alguma comemoração pequena, talvez o aniversário de namoro, algo assim. Mas quando entrei na sala, vi Henrique parado no centro, com uma caixinha nas mãos. Senti meu coração parar por um segundo. Clara, você me deu um novo sentido para a vida. Me mostrou que amor não tem idade, nem regras, nem medida. Eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que quero viver todos os meus dias com você. Quer casar comigo? Fiquei em silêncio. A emoção me travou. Ele estava ali, ajoelhado, com aquele olhar tão puro, tão firme, me pedindo para ser sua esposa. Eu, que tantas vezes me achei velha demais, complicada demais, marcada demais, estava sendo escolhida por alguém que me amava inteira. Sim, Henrique. 1000 vezes sim. Ele me abraçou com tanta ternura que eu desabei. Choramos juntos. Não por medo, mas por gratidão. Os dias seguintes foram uma mistura de alegria e espanto. Muita gente não acreditava. Outras pessoas achavam absurdo.
Minha irmã, por exemplo, me ligou revoltada. Clara, você vai se casar com um menino? E quando ele quiser filhos, e você não puder mais? E quando ele estiver cheio de energia e você cansada? Ele não quer filhos, Ana. Ele quer a mim, com tudo o que sou. E cansaço, todos temos. Mas o amor é o que nos equilibra. Ela não respondeu. Desligo fria. Doeu. Mas eu não deixei que isso me parasse. Marcamos um casamento simples, só para os mais próximos. No quintal da casa, com flores do campo e luzes penduradas. Meus filhos estavam lá, emocionados. Meu filho conduziu Henrique até o altar. Minha filha segurou minha mão até o último passo. Quando entrei, de vestido claro, leve e solto, senti os olhares de todos. Mas o único que importava era o dele. Henrique me olhava como se eu fosse a mulher mais linda do mundo. E, naquele momento, eu acreditei nisso. Acreditei com toda a minha alma. Nos casamos sob a luz do pôr do sol, com o cheiro das flores e o som dos passarinhos ao fundo. Sem luxo. Sem pompa. Mas com amor em cada detalhe. E depois da cerimônia, enquanto dançávamos devagar na varanda, ele sussurrou: você é o lar que eu sempre procurei. Dormi naquela noite com o coração em paz. E, pela primeira vez em muitos anos, com a certeza de que não precisava provar mais nada para ninguém. Claro que a vida não se transforma num conto de fada só porque assinamos um papel. Os desafios continuaram. As contas chegaram, as opiniões alheias nunca cessaram por completo. Mas nós nos protegíamos um do outro, um pelo outro. Aos domingos, fazíamos questão de tomar café na padaria da esquina. Viramos clientes fiéis. E, aos poucos, os vizinhos começaram a nos ver com outros olhos. Acho que, quando as pessoas percebem que há amor de verdade, elas deixam de lado os preconceitos, ou, pelo menos, aprendem a respeitar. Um dia, enquanto eu escolhia frutas na feira, uma senhora se aproximou. Era Dona Cida, vizinha da rua de trás. Clara, posso te dizer uma coisa? Claro, pode sim. No começo, achei estranho você com aquele rapaz novo. Mas depois de ver como ele te trata, como vocês se cuidam, hoje eu digo pra todo mundo, aquilo ali é amor. E é bonito de ver. Sorry, emocionada. Era isso. Nosso amor, tão questionado, agora começava a inspirar. E isso não tinha preço. Numa das noites em que chovia forte, Henrique e eu ficamos deitados no sofá, enrolados num cobertor, ouvindo o som da chuva. Ele pegou minha mão, a mesma que já segurou filhos, que já limpou lágrimas, que já escreveu cartas de despedida e planos recomeçados, e disse: você sabia que sua mão é o meu lugar preferido no mundo? Naquele instante, eu soube que, apesar de tudo que me disseram, apesar de todos os nãos, do medo, das cicatrizes e das dúvidas, eu estava vivendo o maior sim da minha vida. O casamento trouxe consigo uma nova etapa. Eu, que por tanto tempo me acostumei a viver sozinha, agora dividia a casa, a rotina, o travesseiro e os silêncios. Aprendi que o amor também mora nos detalhes pequenos, em lembrar qual o lado da cama preferido do outro, em dividir a última fatia do pão, em segurar a palavra quando a raiva quer sair antes do carinho. Henrique era um marido presente. Mais do que isso, ele era um companheiro. Me ajudava nas tarefas da casa, cozinhava comigo, me esperava na porta da clínica nos dias mais difíceis. Mas, mesmo com toda essa parceria, não era fácil apagar anos de autodefesa e de solidão. Houve uma noite em especial que nunca esqueço. Eu estava cansada, exausta de um dia pesado, e tudo me irritava. A comida queimou, o telefone tocou sem parar, e, para piorar, esqueci de devolver um relatório importante do trabalho. Henrique chegou sorrindo, com um bombom na mão, e eu explodi. Você não entende, Henrique. Eu tenho 40 anos, um histórico de responsabilidades nas costas, filhos para cuidar, contas para resolver. Você vive num mundo leve, e eu carrego o peso da vida inteira. Fiquei em pé na cozinha, tremendo, esperando que ele se chateasse. Quebra-gás. Que dissesse que estava farto. Mas ele se aproximou devagar, olhou nos meus olhos com calma e falou: eu não quero que você carregue tudo sozinha. Não vim para sua vida para ficar na sombra. Vim para ser abrigo, Clara. Me deixa segurar esse peso com você. Chorei. Me senti tão tola e, ao mesmo tempo, tão acolhida. Ele não virou as costas. Apenas me abraçou, enquanto eu dizia que estava com medo. Medo de não dar conta, medo de decepcioná-lo, medo de que um dia ele acordasse e se arrependesse. Você não precisa ser perfeita para mim. Só precisa ser você. Com o tempo, fui entendendo que eu ainda estava aprendendo a ser amada. De verdade. E que se permitir amar é um processo. Às vezes, exige coragem. Outras vezes, exige silêncio. Mas, principalmente, exige entrega. Henrique começou a escrever pequenas cartas para mim. Coisinhas simples, deixadas na geladeira, no espelho do banheiro, dentro da minha bolsa.
Uma vez, encontrei uma no meio das minhas receitas, com uma frase que me fez parar: você é o melhor pedaço da minha vida. E não importa quantos anos passem, meu amor por você só cresce. Essas palavras me acompanhavam nos dias bons, principalmente nos ruins. Como um lembrete de que eu era, sim, digna de ser amada. Numa tarde de domingo, organizamos um almoço em casa. Convidamos vizinhos, amigos da clínica, colegas de trabalho. E foi ali que eu percebi o quanto nossa história já não era apenas nossa. Era uma força silenciosa que tocava os outros. Pessoas que antes olhavam com estranhamento agora nos traziam presentes, elogios, pedidos de conselho. Uma das vizinhas, Dona Vera, se aproximou de mim com os olhos marejados. Clara, eu achava que estava velha demais para amar de novo. Mas vendo você e Henrique, voltei a acreditar. Abracei aquela mulher com força. Porque sabia exatamente o que era viver com esse sentimento de que o amor tinha prazo de validade. Mas não tem. O coração não tem idade. O carinho não tem rótulo. A paixão não se aposenta. No final do dia, Henrique me puxou pro meio da sala e colocou uma música lenta para tocar. Me abraçou. E começamos a dançar, rodeados pelos nossos amigos. Meus pés ainda doíam do dia agitado, minhas costas reclamavam, mas o meu peito, esse estava leve. Você já parou para pensar em tudo que vencemos juntos, Clara? Ele sussurrou, todos os dias. E ainda me emociono como se fosse a primeira vez. Sabe o que eu queria agora? O quê? Fazer uma viagem com você. Só nós dois. Um lugar calmo, bonito, onde a gente possa andar de mãos dadas, sem pressa. Meu coração sorriu. Dias depois, ele apareceu com as passagens na mão. 2 dias em Paraty. Uma pousada simples, de frente pro mar. Quando chegamos lá, parecia um sonho. Casinhas coloridas, ruas de pedra, o som das ondas e o cheiro do mar misturado com sal e liberdade. Caminhamos pela areia, tomamos sorvete, rimos de bobagens. À noite, ele me levou para ver as estrelas. Deitamos na areia fria, abraçados, olhando pro céu. Clara, eu nunca amei ninguém como amo você. E se um dia o tempo quiser me afastar, eu vou lutar com ele. Porque meu lugar é aqui. E eu não respondi com palavras. Apenas beijei ele com tudo que eu era. Naquele momento, deitada ao lado do homem que o mundo dizia que era jovem demais para mim, eu entendi que estava vivendo o maior presente que Deus poderia ter me dado, a chance de recomeçar, e de amar como jamais imaginei que fosse possível. O casamento trouxe consigo uma nova etapa. Eu, que por tanto tempo me acostumei a viver sozinha, agora dividia a casa, a rotina, o travesseiro e os silêncios. Aprendi que o amor também mora nos detalhes pequenos, em lembrar qual o lado da cama preferido do outro, em dividir a última fatia do pão, em segurar a palavra quando a raiva quer sair antes do carinho. Henrique era um marido presente. Mais do que isso, ele era um companheiro. Me ajudava nas tarefas da casa, cozinhava comigo, me esperava na porta da clínica nos dias mais difíceis. Mas, mesmo com toda essa parceria, não era fácil apagar anos de autodefesa e de solidão. Houve uma noite em especial que nunca esqueço. Eu estava cansada, exausta de um dia pesado, e tudo me irritava. A comida queimou, o telefone tocou sem parar, e, para piorar, esqueci de devolver um relatório importante do trabalho. Henrique chegou sorrindo, com um bombom na mão, e eu explodi. Você não entende, Henrique. Eu tenho 40 anos, um histórico de responsabilidades nas costas, filhos para cuidar, contas para resolver. Você vive num mundo leve, e eu carrego o peso da vida inteira. Fiquei em pé na cozinha, tremendo, esperando que ele se chateasse. Quebra-gás. Que dissesse que estava farto. Mas ele se aproximou devagar, olhou nos meus olhos com calma e falou: eu não quero que você carregue tudo sozinha. Não vim para sua vida para ficar na sombra. Vim para ser abrigo, Clara. Me deixa segurar esse peso com você. Chorei. Me senti tão tola e, ao mesmo tempo, tão acolhida. Ele não virou as costas. Apenas me abraçou, enquanto eu dizia que estava com medo. Medo de não dar conta, medo de decepcioná-lo, medo de que um dia ele acordasse e se arrependesse. Você não precisa ser perfeita para mim. Só precisa ser você. Com o tempo, fui entendendo que eu ainda estava aprendendo a ser amada. De verdade. E que se permitir amar é um processo. Às vezes, exige coragem. Outras vezes, exige silêncio. Mas, principalmente, exige entrega. Henrique começou a escrever pequenas cartas para mim. Coisinhas simples, deixadas na geladeira, no espelho do banheiro, dentro da minha bolsa. Uma vez, encontrei uma no meio das minhas receitas, com uma frase que me fez parar: você é o melhor pedaço da minha vida. E não importa quantos anos passem, meu amor por você só cresce. Essas palavras me acompanhavam nos dias bons, principalmente nos ruins. Como um lembrete de que eu era, sim,
digna de ser amada. Numa tarde de domingo, organizamos um almoço em casa. Convidamos vizinhos, amigos da clínica, colegas de trabalho. E foi ali que eu percebi o quanto nossa história já não era apenas nossa. Era uma força silenciosa que tocava os outros. Pessoas que antes olhavam com estranhamento agora nos traziam presentes, elogios, pedidos de conselho. Uma das vizinhas, Dona Vera, se aproximou de mim com os olhos marejados. Clara, eu achava que estava velha demais para amar de novo. Mas vendo você e Henrique, voltei a acreditar. Abracei aquela mulher com força. Porque sabia exatamente o que era viver com esse sentimento de que o amor tinha prazo de validade. Mas não tem. O coração não tem idade. O carinho não tem rótulo. A paixão não se aposenta. No final do dia, Henrique me puxou pro meio da sala e colocou uma música lenta para tocar. Me abraçou. E começamos a dançar, rodeados pelos nossos amigos. Meus pés ainda doíam do dia agitado, minhas costas reclamavam, mas o meu peito, esse estava leve. Você já parou para pensar em tudo que vencemos juntos, Clara? Ele sussurrou, todos os dias. E ainda me emociono como se fosse a primeira vez. Sabe o que eu queria agora? O quê? Fazer uma viagem com você. Só nós dois. Um lugar calmo, bonito, onde a gente possa andar de mãos dadas, sem pressa. Meu coração sorriu. Dias depois, ele apareceu com as passagens na mão. 2 dias em Paraty. Uma pousada simples, de frente pro mar. Quando chegamos lá, parecia um sonho. Casinhas coloridas, ruas de pedra, o som das ondas e o cheiro do mar misturado com sal e liberdade. Caminhamos pela areia, tomamos sorvete, rimos. De bobagens. À noite, ele me levou para ver as estrelas. Deitamos na areia fria, abraçados, olhando pro céu. Clara, eu nunca amei ninguém como amo você. E se um dia o tempo quiser me afastar, eu vou lutar com ele. Porque meu lugar é aqui. Eu não respondi com palavras. Apenas beijei ele com tudo que eu era. Naquele momento, deitada ao lado do homem que o mundo dizia que era jovem demais pra mim, eu entendi que estava vivendo o maior presente que Deus poderia ter me dado, a chance de recomeçar, e de amar como jamais imaginei que fosse possível. Voltei para casa ao lado de Henrique depois de 2 semanas no hospital com minha mãe. Eu estava exausta, física e emocionalmente, mas quando entrei naquele lar, senti como se um cobertor invisível me envolvesse. Amei-se com flores, a cama aromada. O cheirinho de bolo no forno, era tudo obra dele. Henrique não falava muito, mas expressava amor em cada gesto. Naquela noite, deitei em seu peito e dormi como uma criança. Sem pensar no amanhã, sem o peso das preocupações. Apenas grata. Grata por ele não ter desistido de mim nos meus momentos mais duros. Grata por ter me amado mesmo quando eu me fechei, mesmo quando gritei, mesmo quando não consegui retribuir da forma que ele merecia. Os dias passaram. Minha mãe foi melhorando, e voltamos à rotina, mas uma rotina diferente. Estávamos mais unidos. Tínhamos superado mais uma tempestade juntos. E foi nessa fase que Henrique tomou uma decisão: adiaria a conclusão da pós por um semestre. Disse que precisava estar mais presente. No começo, fui contra. Henrique, é seu futuro. Você não pode parar por minha causa. Mas você faz parte do meu futuro, Clara. De que adianta estudar se eu não consigo te ver sorrindo? E eu chorei. Porque era exatamente isso. Ele não estava desistindo dos sonhos. Só estava ajustando o tempo para não perder o que era mais importante. Nós. Decidimos, então, fazer algo especial para comemorar nossa força. Uma pequena viagem pro interior de Minas, só nós dois. Era outono, e as folhas caídas nas calçadas davam um charme melancólico e ao mesmo tempo acolhedor ao cenário. Ficamos num chalé simples, de madeira, com vista para a serra. Passamos as tardes jogando conversa fora, cozinhando juntos, ouvindo música, dançando descalços pela casa. Uma manhã, enquanto eu preparava café, Henrique chegou por trás, me abraçou pela cintura e disse: sabe o que eu percebi, Clara? Eu não te amo apesar da sua idade. Eu te amo por causa dela. Porque ela te fez quem você é. Uma mulher que sabe o que quer. Que já caiu, mas nunca deixou de levantar. Que tem marcas, mas que sorri com os olhos. Me virei. E, olhando para aquele rosto ainda tão jovem, mas com tanta maturidade nas palavras, entendi que o amor da gente era raro. Nos dias seguintes, Henrique começou a escrever um livro. Sim, ele, que sempre gostou de palavras, decidiu contar nossa história. Eu achava graça, dizia que ninguém ia querer ler a história de uma mulher de 40 anos com um rapaz 25 anos mais novo. Você se engana, Clara. Tem muita gente querendo acreditar que o amor é possível. E a nossa história prova isso. Ele escrevia à noite, à luz do abajur, enquanto eu dormia. E, aos poucos, o livro foi tomando forma.
Um misto de crônicas, lembranças, cartas e poesias. Foi então que, sem que eu soubesse, ele enviou o manuscrito para uma editora independente. E um dia, voltando da clínica, encontrei ele na sala com um envelope nas mãos e um sorriso impossível de disfarçar. Clara. Eles aceitaram. Vão publicar nosso livro. Eu não conseguia acreditar. Nossa história, que começou entre olhares tímidos e mãos inseguras, agora ganharia páginas. Ganharia leitores. E talvez, ganharia outros corações. No lançamento do livro, a pequena livraria estava cheia. Pessoas que não nos conheciam vinham nos abraçar, dizer que se emocionaram, que se reconheceram. Uma senhora de cabelos brancos segurou minha mão com firmeza. Você me fez lembrar que eu também mereço amar. Mesmo agora, mesmo depois de tudo. Foi quando percebi que nosso amor era mais do que nossa história. Era semente. Era inspiração. Era prova viva de que o coração não segue regras. E que quando o amor é verdadeiro, ele floresce onde ninguém acreditava mais. Nos meses seguintes, recebemos cartas, mensagens, convites para falar sobre o livro. Mas mais importante do que tudo isso, foi o que vivemos dentro de casa. O silêncio confortável de duas almas que se encontraram. O jantar simples feito a quatro mãos. O café da manhã com risadas. Os domingos preguiçosos na varanda. A certeza, a cada novo amanhecer, de que fomos um presente um pro outro. Um dia, enquanto varríamos o quintal, Henrique me olhou e disse: Você sabia que, quando eu era adolescente, achava que o amor era coisa de filme? Que nunca existiria. De verdade. E agora? Agora eu sei que ele existe. E mora em você. Asterisco. Depois do lançamento do livro, parecia que uma nova porta havia se aberto para nós. Não era fama, não era glamour, era algo mais profundo. Era como se nossa história tivesse encontrado eco nos corações de outras pessoas. Mulheres escreviam para mim contando que, depois de lerem o livro, tiveram coragem de sair de casamentos frios, de recomeçar a vida, de permitir que o amor entrasse, mesmo depois dos 50, dos 60, até dos 70 anos. Foi então que percebi que nós dois, Henrique e eu, não éramos apenas uma exceção improvável. Nós éramos símbolo de esperança para tanta gente desacreditada. E por mais gratificante que fosse, o que mais nos alegrava era a nossa rotina. A vida a dois no lar que construímos com paciência e ternura. O amor que amadureceu junto com as estações. Henrique não era mais o rapaz de 25 anos que eu conheci. Ele agora era um homem formado, mais centrado, mais sereno. E eu também havia mudado. Me sentia mais segura, mais firme, mas eu. Uma noite, deitados na rede da varanda. Ele me olhou e disse: A gente ainda vai envelhecer muito juntos, sabia? Já estou adiantada no processo, brinquei. Ele riu, me puxou para perto e falou: Eu tô correndo atrás, então. E era isso. A idade nunca foi um abismo entre nós. Era, no máximo, uma escadinha pequena que a gente subia e descia. De mãos dadas. Nunca pesou. Nunca nos separou. E quem dizia que era só uma fase? Teve que engolir o próprio julgamento. No nosso aniversário de 3 anos juntos, Henrique me levou de surpresa para o lugar onde nos conhecemos, a antiga clínica. Agora, ela tinha mudado de nome, e pasme, o novo nome era Clínica Clara. E Henrique? Ele havia comprado uma pequena parte dela e rebatizado com o nosso nome. Eu queria que esse lugar carregasse mais do que paredes e tratamentos. Queria que ele lembrasse que recomeçar é possível. Que amor cura. Não contive as lágrimas. Me senti honrada, viva, presente. Com o tempo, nossas famílias também se uniram mais. Minha filha se casou, e Henrique dançou com ela no casamento. Meu filho, agora pai, convidava Henrique para ser padrinho do neto. Eu não entendi antes, mas hoje eu vejo que você é o melhor que podia ter acontecido para minha mãe, ele disse um dia. Henrique chorou. E eu também. Porque foi uma aceitação silenciosa, mas poderosa. Um dia, recebemos um convite para participar de um programa de rádio local. Queriam que contássemos nossa história ao vivo. Fiquei nervosa. Pensei em recusar. Mas Henrique me encorajou. Vamos cantar, Clara. Porque tem gente aí achando que o tempo do amor já passou. E a gente é a prova viva de que não passou nada. Fomos. Sentamos lado a lado, e ele segurou minha mão o tempo todo. Falamos com naturalidade, sem enfeitar, sem inventar. Contamos os medos, as críticas, as inseguranças, e também os sorrisos. Os cafés juntos, os bilhetes escondidos. Depois da entrevista, passamos a ser reconhecidos nas ruas da cidade. Mas não como celebridades. Como inspiração. Como história de fé. De superação. De entrega. Certa tarde, enquanto regava as plantas do jardim, uma jovem senhora se aproximou do portão. Tinha uns 60 e poucos anos, os olhos úmidos. Dona Clara, posso te agradecer? Claro, minha linda, mas por quê? Porque eu li seu livro.
Ouvi seu relato no rádio. E ontem, depois de anos sozinha, aceitei tomar um café com um homem que me olha como ninguém nunca olhou. Senti um nó na garganta. Abracei aquela mulher como se abraçasse a mim mesma, anos atrás. Vai com fé, querida. Porque quando é amor de verdade, a gente sente. Voltei para dentro de casa com o coração em festa. Henrique estava na cozinha, cortando frutas, rindo de algo que lia no celular. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, percebendo meu semblante emocionado. Aconteceu, alguém se permitiu amar por nossa causa. Ele me olhou com ternura e disse: então já valeu a pena tudo. À noite, enquanto ele dormia ao meu lado, respirei fundo e agradeci a Deus. Por cada cicatriz que me trouxe até aqui. Por cada não que me ensinou a dizer sim. Por ter cruzado meu caminho com esse homem que, mesmo mais novo, sempre teve alma antiga e um coração enorme. Eu não sabia o que o futuro traria. Mas uma coisa era certa: se fosse ao lado dele, eu estaria pronta para qualquer coisa. Porque não existe idade certa pro amor. Existe coragem. Existe entrega. E existe feirari. Eu tinha os três. Hoje, ao olhar para trás, percebo que cada dor, cada lágrima, cada julgamento e cada renúncia me prepararam para viver essa história que hoje carrego com tanto orgulho. Não foi fácil. Nada foi entregue de mãos beijadas. A idade, que tantos usaram como barreira, se transformou no palco da minha maior virada. A mulher que começou essa jornada era forte, sim, mas estava machucada. Carregava nos ombros o peso do abandono, da solidão, do medo de nunca mais ser amada. Mas hoje essa mulher sorri com os olhos. Dorme em paz. Acorda com propósito. Vive um amor que jamais imaginou encontrar, e, mais do que isso, se sente digna dele. Henrique foi uma surpresa que a vida me deu quando eu já não esperava mais por milagres. Ele não veio para preencher um vazio, mas para caminhar comigo, lado a lado. E juntos, escrevemos uma história que ninguém ousaria imaginar. Uma mulher de 40, com cicatrizes profundas, apaixonando-se perdidamente por um homem 25 anos mais novo. E sendo amada de volta, com a mesma intensidade. Teve dor. Sim. Teve julgamento, portas fechadas, dedos apontados. Mas também teve coragem. Teve fé. Teve a escolha diária de continuar. Porque o amor verdadeiro não depende da aceitação dos outros, ele só precisa de duas almas dispostas a se encontrar. Hoje, o livro da nossa história já chegou a centenas de mulheres. Algumas nos param nas ruas com os olhos marejados. Outras nos escrevem cartas. Todas carregam o mesmo recado: vocês me fizeram acreditar de novo. E isso, para mim, é milagre. Henrique e eu continuamos vivendo com simplicidade. Acordamos cedo, dividimos o café, conversamos sobre o dia, sobre os sonhos, sobre as pequenas coisas. Ele escreve mais do que nunca. Eu sigo coordenando a clínica com orgulho. Nos finais de semana, cuidamos do jardim e dos nossos netos, sim, meus netos, que agora o chamam carinhosamente de vô Henrique. Outro dia, em uma dessas tardes ensolaradas, sentei na varanda com ele e ficamos em silêncio, observando o balançar das folhas no quintal. Era um silêncio confortável, cheio de história. Depois de um tempo, ele virou para mim e disse: Clara, você me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre amor, sobre tempo, sobre paciência. Você é a maior lição da minha vida. Abracei ele com carinho. Não precisei responder. Ele sabia. E é por isso que hoje eu conto minha história. Porque sei que aí do outro lado pode haver uma mulher, como eu, que acredita que já é tarde demais. Que pensa que está velha demais, cansada demais, marcada demais. Que tem medo de tentar de novo, de se entregar, de ser feliz. Mas eu estou aqui para dizer: nunca é tarde. Nunca é velho. Nunca é demais. O amor chega quando a gente para de se esconder. Quando a gente escolhe abrir o coração, mesmo com medo. Quando a gente entende que merece. Porque Maurice, Sam. Com todas as marcas. Com todas as dores. Com toda a história. Eu, Clara, vivi tudo isso. E posso dizer com o coração cheio: hoje eu sou amada como nunca fui. Respeitada, acolhida, admirada. Não porque sou perfeita, mas porque sou inteira. E essa inteireza, quando encontra amor de verdade, floresce. Obrigada por me ouvir. Obrigada por caminhar comigo até aqui. E se você estiver aí, sentindo que sua vida parou, que não tem mais chance, lembre-se: o tempo é amigo de quem tem coragem. E a coragem mora aí dentro de você. Só esperando você permitir. Com amor e esperança, Clara Assino. Se essa história tocou seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha.
Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração.